Sejam bem-vindos ao Em Construção. E olha que a obra dessa semana é grande pra caramba. Dizem que conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de nós. E quando uma cidade tem uma universidade, ela não tem apenas prédios e salas de aula. Tem um farol de esperança que ilumina gerações. Buenas, seus cabecinhos de formiga! E hoje, aqui no Em Construção, vamos conversar com um grande homem que carrega a missão de conduzir esse farol. Um líder, um educador, alguém que acredita que cada jovem que atravessa os portões da UFJ pode transformar não só a própria vida, mas também a história de toda uma comunidade. Vem pra cá, professor Cristiano, reitor da UFJ. Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar, amor. Ô Tchê, teve que dar um pulinho aí. Moço, não tinha como não. Professor, obrigado pela visita, pela presença aqui. É um assunto muito bacana. Já adiantando, eu e o Tchê, nós fomos alunos. Exatamente. Na época era o UFG ainda, agora o UFJ, mas considero como minha casa. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela visita. Que isso, Carlos, uma alegria muito grande fazer parte aqui com vocês do Em Construção, o Tchê, a você, a toda a equipe. É importante a gente sempre falar de educação, falar de ciência e falar da universidade. O Brasil ainda precisa desenvolver muito a universidade. Somos ainda muito novos com relação a isso. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer o meu doutorado um tempo em uma universidade que tem 400 anos. E a universidade mais antiga que nós temos aqui no Brasil tem pouco mais de 100 anos. Uau. Então é uma caminhada muito longa que nós temos pela frente aí. Ô Tchê, o que você está fazendo em pé aí? Me permite, professor, por favor. Vê se você consegue enquadrar isso aqui. Olha isso daqui. São 2 metros e 1, gente. É além de tudo, conta aí quanto você mede. Na época do quartel era 1,70, mas agora... Agora ficou parecendo 1,59. Rapaz, professor, tinha muitos apelidos por conta disso? Tia do céu, não eram poucos não, viu? Mas sempre envolvendo aves peraltas, aquelas que têm aquelas pernas mais longas, grande, né? Como, por exemplo, garça, siriema, tuiuiu e por aí vai. Mas olha, eu entendo muito bem como é isso do bullying. Eu também, devido à minha grande estatura, passei por algumas, né? Mas eu não podia ficar bravo. Era muita criatividade. O primeiro que eu gosto muito era... Sabe aquelas arvorezinhas japonesas? Bonsai. Lenhador de bonsai. Oh. Era essa. Agora o segundo era maravilhoso. Mecânico da Hot Wheels. Professor, mas aqui no Em Construção, a gente vai falar assim de temas muito importantes, mas um dos nossos focos também é a pessoa por trás de tudo isso. Conta um pouquinho pra gente da sua história até chegar na reitoria da Universidade Federal aqui de Jataí. Muito bom, Carlos. Então, inicialmente eu gosto sempre de falar que eu sou filho de educadores. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar como menor auxiliar do Banco do Brasil. Foi meio que um divisor de águas ali, porque naquela época a gente ainda conseguia trabalhar aos 14 anos, né? A lei mudou um pouco, agora são aos 16. Logo depois eu entrei no IBGE, eu comandei o censo de 1996 na minha cidade com 18 anos, comandando 5 supervisores e 37 recenseadores. Que cidade que é, professor? São Sebastião do Paraíso, na época uma cidade com 53 mil habitantes, então foi um trabalho árduo. Próxima a Varginha, não? Não, ela está mais próxima à divisa com São Paulo, com Ribeirão Preto é a nossa grande referência em saúde, né, em mercado, shoppings, a cidade polo ali, hora exatamente. Nós estamos a 20 quilômetros da divisa. E aí eu fiz a faculdade em Franca, iniciei propaganda e marketing. Em um mês eu falei, não é isso que eu quero de forma nenhuma. E aí fiz biologia. Logo depois eu fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Uberlândia. Fui fazer o doutorado depois na Unicamp. E aí eu não terminei esse doutorado, porque já comecei com muito trabalho, muitas atividades em universidades, ensino médio também. E em 2009, a minha esposa vem para Jataí, prestando um concurso, né? E passou. E aí a vida toma uma guinada completamente inesperada.
Eu falei, onde fica essa tal de Jataí? Estávamos em Itumbiara nessa época já, ficamos 8 anos em Itumbiara, em Goiás já, né? E em 2009 viemos para cá e eu chego aqui como professor substituto da UFJ, da UFG à época. Permaneço como professor substituto por 10 meses. Surge um concurso para engenharia florestal em 2010 e eu consigo entrar nesse concurso como que são alguns níveis que nós temos ali dentro, ou DE, 40 horas e 20 horas. Volto para o doutorado em 2010, agora na UFO mais uma vez, continuo fazendo o meu trabalho lá de doutorado. Em 2012 eu consigo fazer um sanduíche, que é um estágio que você faz durante o doutorado, que foi na Universidade de Sevilha, na Espanha. Fico lá por 6 meses. Volto e já defendo o doutorado logo depois. E coisa de 1 ano depois dessa defesa, eu já consigo me transformar em professor DE, que é dedicação exclusiva. Aí depois começo a trabalhar em vários cargos administrativos, né, como vice-coordenador de curso, coordenador de curso, diretor de unidade acadêmica. E há 1 ano e meio estou na condição de reitor, primeira reitoria eleita da nossa bebezinha UFJ enquanto Universidade Autônoma. Que bacana. Ô, professor, mas você já veio contando uma história que, assim, eu não sou jataiense também, o Tchê também não, né, Tchê? Não. Você é da terra das abóboras, não? Mudei para lá bem novinho, né? Cheguei lá com 13 anos, mas eu sou de Santa Catarina, Barriga Verde. Não pode falar que é gaúcho, né? Porque todo mundo acha que nasceu no sul, é tudo gaúcho. É tudo gaúcho. Segundo a tradição, falou puxado, arrastado, tomou chimarrão, passou de São Paulo. Falou Tchê. É gaúcho. Aí. Mas o senhor veio contando já a história da etimologia do nome Jataí. Isso é uma coisa importante da gente falar e tem uma relação muito forte com a nossa herança ancestral, que é a herança indígena, né? O Brasil não tem uma tradição muito grande de valorizar todo o conhecimento produzido por esses antepassados que descreveram esse nosso país de forma incrível. Só que a gente tem muita herança da língua, a principal delas o tupi-guarani. Exemplo, Itumbiara, Jacaré, Tatuapé. Jacaré, por exemplo, é aquele que olha de lado, o significado. Então, é literalmente o que os índios viam. E a palavra Jataí, ela surge do termo Iataí, que para os indígenas quer dizer fruto comestível de casca dura, que é o outro nome que se dá ao jatobá. O jatobá também é chamado de Jataí, de Jataizinho, de Iataí, Iataizinho. Então, essa palavra Jataí tem a ver com o fruto, com a árvore jatobá. Mas e as abelhas? Onde vão de para isso? O jatobá, ele libera qualquer ferimento que ele sofre, ele libera uma resina. E as abelhas sempre estão pegando essa resina para a construção das suas colmeias. E aí os indígenas falavam abelha do jatobá, abelha do jataí, abelha jataí, e vinculou-se a abelha a essa espécie de planta. E aí, quando a gente vai lá na raiz, você vê que não tem uma relação com a abelha. Só que hoje dá-se o nome àquela abelhinha que sempre está presente na resina do jatobá. Já aproveitando, a UFJ tem 7 anos e o nosso símbolo, né, a nossa marca, ela tem 1 ano e meio. Ó, a gente vai jogar aí na tela para o pessoal. É interessante. ver. E a marca ali tem uma relação com esse nome. Se nós buscarmos como que é a flor do jatobá, vocês vão ver que é exatamente aquele símbolo. É uma flor branca que se abre no período noturno e é visitada por morcegos. Vou deixar uma foto depois para ficar claro o morcego visitando essa flor. E graças ao morcego nós temos o jatobá, e não só ele. O piqui também tem esse mesmo processo. Se o morcego não visita a flor do não tem pequi, porque é uma planta alógama, ela precisa dessa reprodução. Então nós temos a palavra associada ao nosso símbolo, e isso para ficar uma marca característica da nossa UFJ. Poderoso isso, hein, professor? Forte. Muito obrigado. Assim, não sei nem se no chat GPT ou na internet a gente ia encontrar uma explicação tão... Aprendeu? Tá anotadíssimo. Não, o chat GPT não ia ter uma resposta à altura. Estão dizendo, Tchê, em vários locais que eu sou o maior reitor do Brasil. E quando eu cheguei na primeira reunião de todos os reitores do Brasil,
2 lá olharam para mim, perdemos nosso posto agora. Eu cheguei do lado, realmente, no momento eu estou alguns centímetros mais alto. 2 e 1. Professor, o senhor comentando isso, tem um encontro de reitores de universidades federais, alguma coisa assim? Carlos, isso é uma coisa importante da gente falar e já deixar alguns números, né, para que toda a população possa ter a dimensão do que é ter a UFJ aqui. O Brasil tem 5.567 municípios e temos apenas 69 universidades federais. Ah, caraca. Isso eu te falo que há 20 anos atrás nós tínhamos menos de 40 universidades federais. Então esse crescimento está acontecendo, mas dos 5.567 municípios e das 69 universidades, uma está aqui, na nossa cidade, e recebe esse nome, a UFJ. Então é importante a gente destacar o quanto que uma universidade literalmente é aquilo que você falou, o farol. Outro número que chega a ser assustador é o número de pessoas com alta qualificação, que é no nível de doutorado, né? A gente fala que doutor é aquele que tem doutorado, que cursou um mestrado, um doutorado e que teve uma qualificação desenvolvendo uma tese, um nível de conhecimento elevado. A média do Brasil hoje é de 10 doutores a cada 100 mil habitantes. A maior média do mundo é no Reino Unido, que são 34 doutores a cada 100 mil habitantes. Jataí consegue ter a incrível marca de aproximadamente 105 mil habitantes, né? E 384 doutores, incluindo Instituto Federal, incluindo universidades particulares, o UFJ e a Universidade Estadual. Então, é um nível de concentração de doutores de alta intelectualidade que precisa ser explorado. Uau. Por isso é que eu falo, a UFJ precisa estar junto da sociedade, precisa identificar o que a gente precisa pesquisar e produzir conhecimento que vai trazer benefício direto para a sociedade. Então, isso é importante demais da gente comentar. Mas quando o senhor fala que precisa ser explorado no sentido de pesquisas que poderiam ser benéficas para a nossa realidade? Principalmente. A universidade ela tem uma responsabilidade de produzir ensino, pesquisa e extensão. A extensão é você pegar o conhecimento que já está produzido lá dentro e trazer para a universidade. Desculpa, para a sociedade. Você extensiona esse conhecimento. O ensino é você ensinar o que já está pronto para os estudantes, capacitando-os em cada profissão. E a pesquisa é você produzir o novo. E esse novo tem que estar associado às demandas que a sociedade precisa. Exemplo, sabemos que em Jataí a gente tem um problema sério de mobilidade urbana. O transporte público precisa ser melhorado em vários aspectos. Principalmente quando se trata da universidade, exatamente, né, devido à localização que nós temos lá no nosso campus Jatobá. Ó, Jatobá de novo aí. E aí, nós já estamos atuando diretamente com a SMT, com professores especializados nessa área de mobilidade, pensando em novas rotas desses ônibus. Então, aproveitar toda essa formação, gente que veio de tudo quanto é canto desse país, está em Jataí hoje, e aproximá-los dessas demandas da sociedade. Só voltando àquela pergunta que você fez. Então, nós temos 69 universidades, 69 reitores de universidades federais, e todo mês nós temos encontros para discutir o futuro da educação brasileira. Eu, hoje, sou o coordenador da Regional Centro-Oeste, dessa rede nacional que chama ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil. E é de extrema importância porque a gente tem um vínculo muito forte ao Ministério da Educação e tudo quanto é debate de orçamento, de pessoal, de tecnologia, inovação, a gente discute em nível de ANDIFES para depois chegar no MEC. E quantas no Centro-Oeste, professor? Centro-Oeste são 8 universidades federais. A maior concentração está no A maior concentração está no Sudeste. Só em Minas Gerais são 11 universidades federais. A Nordeste ampliou bastante nesses últimos anos, né? Nós temos as 10 últimas universidades criadas, são 7 estados envolvidos. A maioria deles, Nordeste. Mas só no Centro-Oeste estão 3 dessas 10 últimas universidades criadas, que foi em 2013, 4 universidades, e em 2018, outras 6 universidades. Aproveito
para falar que esse ano nós vamos receber o 3º encontro das novíssimas e supernovas universidades federais do Brasil. Esse é o nome que ia dar. Novíssimas e supernovas. Aqui em Jataí. Quanto tempo de criação para ser nova e supernova? Novíssimas estão com 12 anos e supernovas há 7 anos. Então nós somos supernovas. Supernovas. Vamos encontrar em Jataí nos dias 20 e 21 de outubro. E vai ser 10 reitores presentes em Jataí discutindo pontos essenciais da educação superior pública federal do Brasil. Uau, muito obrigado pelas informações, professor. A gente vai no intervalo e já volta já. Zé, com você, meu irmão. Vamos lá. Rapaz, é top, hein, professor? É treino mesmo pra falar, legal. As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude são heranças, são motivos pra mudança. Marquió e Jataí tem tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Aquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo, a noite. Segura, Zé! Ô, Zé, tô triste, cara. Moço, cara, que é isso? É o último programa, professor, que o Zé vai estar aqui com a gente. É, eu tô indo pro estágio, e aí é o primeiro estágio. Mas ele não pode nem reclamar, né, professor? O poder da educação, né? Então tem que É o básico, né? incentivar. E é isso mesmo, amigo. Vai voar lá, meu irmão. Vai dar certo, mas eu volto. Espero, né? As portas estão escancaradas. Tamo junto, valeu. Professor, pra o senhor turma tava... Fala, cabecinha. Pra ele cantar pra turma lá. Rapaz, isso vai dar show. Vai dar certo. Você vai curar os pacientes com a sua voz, irmão. Eles vão curar quando eles me verem. Falar, pelo amor de Deus, esse menino não aprendeu nada, eu vou embora. Professor, mas o senhor trouxe aí alguns números poderosíssimos, a quantidade de doutores. E o que é a UFJ? Eu estive lá em Aruanã agora, num evento, e o prefeito lá falou uma coisa que eu achei muito legal, que às vezes a gente não valoriza o que nós temos ali nas nossas cidades. E ele falando que a maior empresa de Aruanã é o Rio Araguaia.
Por quê? Porque toda a cidade gira em torno daquilo. E Jataí nós temos grandes empresas, indústrias, mas assim, a importância da UFJ, da universidade, é inegável. O senhor pode falar um pouquinho aí para a gente, fora esse número de professores, doutores, quantidade de alunos e alguns números interessantes? Perfeito, Carlos. Eu acho que é um ponto que a gente precisa destacar isso de forma muito forte, né? A UFJ hoje ela tem aproximadamente 4.200 estudantes lá dentro. São 25 cursos de graduação, 15 cursos de pós-graduação, sendo 12 mestrados e 3 doutorados. Então, isso já dá uma robustez grande. E, além de todo esse processo de formar profissionais para toda essa região, a gente não pode esquecer todo esse arcabouço intelectual que a gente produz de conhecimento, né? Então, são pesquisas publicadas em artigos internacionalmente conhecidos, revistas, sites. A gente tem patentes começando a ser desenvolvidas aqui também. Então, é uma produção intelectual, prática, que você aplica diretamente. E, além de tudo isso, você tem um impacto muito forte na economia municipal. Um cálculo que nós fizemos de maneira bem rápida, assim, se aproxima mais ou menos 180 milhões de reais despejados na economia do município. Isso anualmente? Anualmente. Se a gente lembra dos números aqui de Jataí, em torno de 550, 600 milhões que tem, né, do PIB, isso é significativo, porque você tem diversos estudantes que vêm e precisam alugar o espaço, precisam se alimentar, se divertir, e isso acaba envolvendo uma questão econômica muito forte. Em 2024, a SECTI, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, ela fez o plano diretor da educação superior do estado inteiro. Definiu 10 núcleos de desenvolvimento para serem núcleos universitários, polos educacionais universitários. Jataí é um deles. Então, isso vem ganhando muita força. Você pensa, aqui nós temos pelo menos 3 instituições públicas. Instituto Federal Goiás, Campus Jataí, Universidade Estadual e UFJ. Você tem pelo menos umas 3, 4 universidades presenciais particulares, fora aquelas universidades que funcionam em EAD remotamente. Então, isso precisa ser olhado com muito carinho, e é o que está acontecendo agora. A gente vê, por exemplo, o passe livre estudantil, que foi algo que a gente está com 2 semanas. Nenhum estudante paga mais transporte público em Jataí. Isso é você olhar para esses estudantes que estão em volta e falar, vem estudar aqui, que aqui vocês vão ter esse apoio para se locomover e alcançar essas universidades. E aí outras questões que a gente já está buscando. Vamos ter a moradia estudantil, 2 edifícios com aproximadamente 36 apartamentos, e com 220 vagas, onde o estudante não vai pagar 1 centavo. Isso lá no campus Jatobá? Não, ele vai ser no campus Riachuelo, e uma área que foi doada próximo à TV, que fica um pouco abaixo, no fundo de uma creche. Então, vão ser 2 edifícios que vai proporcionar para esses estudantes em vulnerabilidade que eles possam vir para cá e possam morar sem ter nenhum custo. Só que, mesmo sendo estudantes em vulnerabilidade, participam dessa questão econômica também, porque tem todos esses aspectos associados. Então, esse é o foco que a UFJ e todas as demais instituições trazem para a cidade. Então, a gente pode falar que é uma grande fábrica, sem fumaça, produzindo pessoas qualificadas para a transformação regional e, obviamente, a transformação pessoal de cada um. Que bacana. E agora vem ainda o campus, como é que chama lá? O Parque Tecnológico. Parque Tecnológico é algo que a gente precisa olhar para ele e falar dele o tempo inteiro, Carlos. O Parque Tecnológico ele já funciona, né? Não é só um espaço físico, é um ecossistema que faz com que inovações sejam valorizadas da forma que precisa ser valorizado. Além disso, a gente tem um espaço físico que está em construção, que vai ser no campus Jatobá, só que não é um parque tecnológico da UFJ. Eu sempre destaco isso. É o Parque Tecnológico onde todas as instituições de ensino e outras instituições fazem parte. Ele está no campus Jatobá da UFJ por uma questão de conveniência, né, de localização, de espaço, né, amplitude daquele espaço nosso. Nós temos uma área de 370 hectares.
E lá o Parque Tecnológico são 30 hectares de Mas área. aí o Parque Tecnológico de Jataí, então assim, é uma idealização de várias instituições. Várias instituições. A Prefeitura. Prefeitura, Instituto Federal, UNA, FGI, UEG, UFJ e outros, e até OS. Quem hoje gere o Parque Tecnológico é a Agintec, que é uma organização social que foi criada para essa gestão acontecer. E ali você já tem as incubadoras, você já tem todo esse ecossistema para desenvolver projetos. E aí é aquilo que a gente comentou, é produzir esse conhecimento. A partir desse conhecimento você inicia um processo de maturação daquela ideia até chegar ali na frente e poder ter uma nova empresa. Eu sempre cito o exemplo de alguns colegas da USP. Os caras trabalhavam com feromônio de abelha. Aí, por algum motivo, identificaram que tinha um fungo que afetava alguma coisa ali. E aí eles descobriram que esse fungo matava carrapato de cachorro. Hoje, eles criaram uma empresa que produz uma solução aquosa, né, que tem esse fungo. E você borrifa em carrapato e, naturalmente, o fungo desseca esse carrapato e mata. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente acaba buscando e conseguindo, porque você une o conhecimento científico produzido na universidade e até chegar ao ponto da aplicação desse conhecimento para a sociedade. E é o que a gente fala muito aqui, né, Tchê? A questão de gerar valor. Isto. E as empresas que estão incubadas lá já, professor, tem algum exemplo interessante para a gente citar aqui de geração de valor, de construção? Um exemplo interessantíssimo que ficou incubada um certo tempo, agora já está numa outra fase desse desenvolvimento, que é a Hort, que trabalha com todo aquele desenvolvimento de telescópios, de sensores, hoje eles estão muito focados com a questão agrícola e de sensores que eles lançam e conseguem obter informações detalhadas, meteorológicas, de vento, de tudo. É o Pablo, não? É o Pablo, exatamente. Ele que iniciou ali, é um outro aluno egresso nosso do curso de Física e que vem despontando hoje com uma tecnologia única, contatos internacionais acontecendo, e é isso. Eu acho que a UFJ ainda está engatinhando nesses aspectos. Mas a gente tem, por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba, que ficou em primeiro lugar no desenvolvimento de patentes esse ano aqui no Brasil. Então, demonstra o poder que as universidades têm. Professor, mas para quem não sabe, não entende bem o conceito de um parque tecnológico, como é que funciona ali para a gente deixar claro para as pessoas? Então, a gente tem o saber, o conhecimento das universidades e a contrapartida ali de empresas, o espaço. Qual que é o conceito? Então, na verdade, você tem o parque científico e tecnológico e o parque tecnológico. O científico tecnológico, você tem uma relação muito forte com a própria academia, com essa produção do conhecimento, muitas vezes básico, que é aquele conhecimento que eu preciso para desenvolver alguma coisa prática. E o parque tecnológico, ele já está um pouco ali na frente, que é já aproveitar alguma ideia que já está existindo. E essa ideia é iniciar um processo de maturação, com acompanhamento de especialistas, com várias etapas dessa maturação acontecendo, até essa futura empresa ter uma autonomia para se manter. Então, o parque vai dar todo o suporte nessas etapas. Então, vão ter laboratórios específicos, vão ter espaços para esse desenvolvimento acontecer, vai ter aquele momento das ideias serem compartilhadas, os coworking, que você faz várias, né, oficinas. Aí você tem as startups também que iniciam esse processo todo. E o nosso é? O nosso é um parque tecnológico. Só que, assim, dentro da própria universidade, o saber ele está ali. Então, a gente ainda está nessa fase de amadurecer esse processo para facilitar com que essas ideias possam chegar no parque. E hoje tem quantas empresas incubadas? Eu não vou saber te falar exatamente, Carlos, mas porque você tem essa gestora que não está vinculada diretamente à universidade. Porque não é da universidade. Mas são em torno aí de 10 empresas aproximadamente, 8 a 10 empresas que já estão vinculadas diretamente lá. Apoio da Prefeitura total, apoio da FINEP, da FAPEG, Fundação de Amparo aqui do Estado, que está dando uma força imensa, e da FUNAP, que é a nossa fundação de apoio universitário também. Professor, o senhor comentou
da função da universidade, que seria o conhecimento ali... Ensino, pesquisa e a extensão. Ensino, pesquisa e extensão. E fora todo esse benefício em termos de PIB, de crescimento, como que a população, de uma maneira geral, assim, a população que não estuda lá, mas quais benefícios a universidade traz para a população de um modo geral? Eu, por exemplo, eu fiz... Libras no Centro de Línguas, e, assim, a um preço muito acessível. Eu sei que tem o hospital veterinário. Hospital veterinário, nós temos a clínica de fisioterapia, gratuita também. Nós temos o serviço de psicologia aplicada, que inclusive nós estamos construindo a nova clínica, que vai ficar no campus Riachuelo também, para ampliar esse atendimento muito. Aquela obra nova ali abaixo da praça? Exatamente, é a Clínica de Psicologia Aplicada, um espaço aproximadamente de 2.000 metros, onde a gente vai ter um atendimento imenso. Hoje funciona numa casa alugada, sem as mínimas condições desse serviço acontecer. Além de ser a clínica para os alunos da psicologia, também ocorre vários atendimentos, muito atendimento ao público, né? Só que, além disso, a gente tem o nosso laboratório de solos, que a gente faz exame para essa parte análises para essa parte agrícola demais. Nós estamos quase finalizando a criação do nosso laboratório de análises clínicas, onde a gente vai conseguir fazer vários exames também para essa população. Só que, além desses atendimentos, a gente consegue levar o conhecimento até a população, que são os projetos de extensão. E não só populações aqui de Jataí. A gente participa de projetos que atendem o Brasil inteiro, como, por exemplo, o Projeto Rondon. A UFJ é uma das grandes participantes desse projeto e, em 2023, nós conseguimos levar para uma única operação 4 equipes. Fizemos operação lá na Amazônia, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, estamos levando esses estudantes para uma experiência também. E aqui em Jataí a gente tem diversos projetos que tem eventos em praças, em escolas, em hospitais, levando esse conhecimento, essa conscientização, muitas vezes, de tudo que é produzido dentro da universidade. Se o senhor puder explicar para a gente o que é o projeto de extensão? Projeto de extensão, resumindo ele de forma bem rápida, assim, todo aquele conhecimento que é produzido pela pesquisa e também aprendido por esses estudantes pelo ensino, nós levamos para a sociedade em eventos, em atividades específicas e pontuais, ou em qualquer outra participação. Exemplo, a gente tem aquela Rua do Lazer que está acontecendo em vários bairros aqui da cidade. A gente leva conscientização sobre a importância de você ter análise, exames sendo feitos periodicamente. A gente leva a parte de conscientização, de bem-estar em si, da fisioterapia. Os estudantes levam para se falar de postura, de comportamentos saudáveis. Então, é um conjunto de ações que a universidade pode oferecer diretamente à população, transformando a linguagem, fazendo com que a linguagem seja mais simples e não ficando fechado nos muros da universidade. Durante muito tempo, Carlos, a universidade errou nesse ponto. A gente ficou trancado e esse conhecimento não saía. Isso gerou um desconhecimento do papel da universidade. E em Jataí não é diferente. Muita gente critica a universidade sem conhecer. E essa é uma forma, uma das melhores que tem, para você levar para a população a importância da universidade. Eu estou conseguindo visitar todas as escolas aqui de Jataí. Estou fazendo a questão de ir eu, pessoalmente, entrar na sala de aula e explicar para essa juventude toda o que é a universidade no processo de transformação pessoal e também de transformação regional. Quem conheceu o Jataí, quando eu cheguei aqui em 2009, a universidade já estava, mas ainda era meio ali, né, meio tímida. E quem vê Jataí hoje sabe o que é essa transformação e a universidade faz parte disso. Com certeza. Exatamente devido a essa alta qualificação que vem sendo feita. Professor, dentro desse projeto de extensão que o senhor falou, me veio uma ideia aqui à mente. Eu, como empresa ou como pessoa, eu posso buscar a universidade e tentar uma parceria, por exemplo, talvez eu tenha uma revenda agrícola, uma empresa de consultoria, ir lá e conversar e fazer alguma coisa assim? Tem essa possibilidade? Carlos, um dos focos nossos, principalmente nessa nossa gestão, nessa primeira gestão eleita, é exatamente isso. A gente precisa que todo o empresariado, que todas as associações, todas as ONGs venham até nós. Nós somos servidores públicos. Nós estamos ali e nós somos dedicados exclusivamente a servir.
E isso precisa ser falado de forma muito fácil. Muitas vezes o empresário fala, mas eu não vou lá não. Gente, assim, vai ser a coisa mais fantástica para a gente poder desenvolver algo que é uma demanda sua, que vai trazer um bem-estar depois. Temos professores hoje da área da agronomia, você conhece? Antônio Paulino, por exemplo, professor de fisiologia vegetal. Figuraça. Paulino hoje, ele desenvolveu um produto que ele consegue fazer com que a própria soja tenha uma resistência muito maior a períodos sem água. De estiagem. E ele patenteou isso, e a gente já vai começar a ter benefício da universidade com os royalties de venda. Olha só. Isso é você trazer uma demanda específica de um setor e a gente usar tudo que nós temos de potencialidade para isso. Podemos citar N exemplos de todas as áreas de construção civil, de desenvolvimento de produtos. Hoje a gente tem o Bilab. O Bilab, na UFJ hoje, é o laboratório de prototipagem. Impressora 3D, material que corta laser. O Francis que está à frente disso, fazendo um trabalho incrível. Então, sempre quando a gente pensa em algo diferente, a gente pode prototipar no Bilab. E a gente tem o NIT agora, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia, da UFJ. Esse é específico nosso, que já é toda essa preocupação da universidade também, não só ensino, pesquisa e extensão, mas inovação tecnológica, que não tem como ficar fora disso, a molecada quer. Associado a isso, nós estamos trazendo, se tudo correr bem nesses próximos meses, para o ano que vem, 2 novos cursos de graduação. O primeiro deles, bacharelado em inteligência artificial. Não é entender inteligência, é construir inteligência artificial. Desenvolver. Gente, o FG foi uma das pioneiras no mundo para esse curso. E lá você tem o CEIA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Eles já captaram, nos últimos 4 anos, mais de quase $500 bilhões em recursos. E prestam serviço para várias e várias empresas. Exemplo, Globo, Nestlé, Sadia e por aí vai. Muitas empresas captando. E aqui vai ser um desses polos de desenvolvimento também. Muito e o outro bom. Professor, vamos só... desculpa, pode finalizar. O outro curso só é Ciência de Dados Agrícolas, um curso rápido, 3 anos, para capacitar as pessoas para atuar diretamente no campo. Muito bacana. A gente já vai falar sobre isso mais já logo após o intervalo. Zé! Vamos lá. Rapaz... vai precisar do Eu não podcast. sou besta, tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Olá, eu sou a Manu. E eu sou o Anderson e queremos dar boas-vindas a você à nossa loja Empório Casa Verde. Nosso atendimento é o grande diferencial. Ouvir, entender e trazer soluções para o seu dia a dia é nossa grande missão. Encantar o cliente é sempre o que buscamos. Aqui você é sempre bem-vindo. Temos desde produtos naturais, alimentos orgânicos e chás, além de produtos refrigerados, congelados, até uma linha de suplementação completa para cuidar do seu corpo. Construímos a Empório Casa Verde todos os dias com muito carinho para que você, nosso cliente, se sinta muito acolhido e cuide melhor de si. Acreditamos que a saúde começa com boas escolhas e nós queremos fazer parte dessa jornada com você. E pensando em praticidade, nós temos uma cozinha especializada funcional, que além de produzirmos quitandas do bem, servimos refeições e lanches. Que você pode sempre vir muito bem acompanhado aqui no nosso cantinho do café. Todas as nossas opções são pensando em uma vida mais saudável e equilibrada para você. Venha nos visitar e conhecer a Empório Casa Verde. Será um prazer receber vocês em nossa loja. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italinha dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italinha dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo.
Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Isso é só o fim, isso é só o fim. Professor, eu acabei te cortando, desculpa, mas eu não entendi o outro curso que está vindo para cá. O outro curso não é um curso nível de bacharelado, é um curso que a gente chama de tecnólogo. É um curso que você, ao invés de focar em questões mais teóricas, a gente foca em uma questão mais prática. Então, é um curso de ciência de dados para o agronegócio. Nós estamos fechando o nome dele ainda, né? Às vezes vai ser um nome próximo a isso. Mas o objetivo dele é que você tenha pessoas capacitadas a ter todos esses dados que são produzidos hoje pela agricultura, tanto dados de produção, solo, vento, clima, e aplicá-los diretamente na transformação, na ampliação, na eficiência dessa produção. Então, envolve maquinário, envolve automação, envolve inteligência artificial e várias ferramentas para esse uso acontecer. Isso é algo que a UFJ vem tentando fazer. Como assim? Tem uma fala que para mim é muito significativa. Nós temos um modelo de escola e de universidade do século XIX, nós temos professores do século XX e alunos do século XXI. Essa diferença secular trava muita coisa, Carlos. A gente precisa repensar a universidade e a educação. E uma das formas é a gente aproximar mais a formação desse estudante para o que ele vai atuar depois. Quando ele forma, tá, e agora? Eu vou fazer o quê? É isso que a gente precisa fazer. Aí ele vai formar no mercado, praticamente. Mas a gente precisa já mostrar para ele. Nós temos outros cursos tecnólogos já na universidade? Não, esse vai ser o primeiro curso tecnólogo da UFJ, mas o planejamento está imenso. A gente tem um documento que chama PDI, um Plano de Desenvolvimento Institucional. E lá nós temos mais de 30 cursos já previstos. Técnicos? Só que, não, geral, bacharelado e técnicos. Só que antes disso nós vamos ouvir toda a comunidade empresarial, produtores agrícolas. Qual a demanda? Todos, estudantes, professores, vamos ouvir tudo e falar, e como que vocês veem isso? O que já está aí precisa? Né? Comunicação, artes, a gente não tem nada de arte aqui dentro, música, seja música, dança, teatro, o que for. Então, são pontos que a gente precisa ouvir e, a partir dali, redesenhar esse plano para os próximos 10, 15 anos, que é a partir desse planejamento que a gente consegue enxergar um pouco mais claro lá na frente. Sensacional. Professor, eu gostaria de aproveitar esse momento e mandar um grande abraço para duas figuras, professores meus antigos, acredito que do Carlos também. Um abraço para o professor Paulino e para o professor Chopina, né? Figuras da nossa universidade. Professor, ser o reitor da UFJ, eu acho que é carregar grandes sonhos, uma responsabilidade muito grande, né? Então, quais são os maiores desafios hoje, trazendo essa nova geração, como o professor comentou ali anteriormente, e também, qual legado o professor quer deixar como reitor? Tia, é muito bom, eu acho que é sempre bom falar disso, né? Eu estou como reitor e eu vejo isso primeiro como uma honra assim, inigualável, né? Eu não tive a oportunidade da minha mãe me ver enquanto reitor, não nesse plano. Só que meu pai sim, e ver esse orgulho que ele sente, eu nessa condição, me acompanhou até Brasília na posse, então foi um momento incrível. E está sendo uma experiência fantástica, porque os sonhos meus são todos construídos e criados baseados na educação, né? Eu vejo que tudo que eu sou hoje, tudo que eu construí, o alicerce disso tudo foi um processo educativo longo, né? Se eu pensar graduação, mestrado, doutorado, foram quase mais de 15 anos envolvidos em tudo isso, e não cessa, né? São pós-doutorados que vêm pela frente e por aí vai. E as responsabilidades nunca acaba, né? Nunca acaba, isso é muito claro. Só que as responsabilidades são gigantes também, e eu tenho plena consciência disso. Eu acho que hoje o que mais me incomoda é, muitas vezes, a impotência. Por sermos uma instituição pública, eu dependo de um recurso que vem diretamente do MEC. E esse recurso atualmente é insuficiente. Então, a gente tem que fazer manobras muito grandes ali dentro para minimamente a gente conseguir fazer tudo funcionar. E por ser uma universidade nova, eu tenho uma questão de pessoal muito significativa. Nós fomos criados uma universidade nova e não veio ninguém a mais.
Então, tudo era feito em Goiânia pela UFG. Quando vem para cá, eu tenho que fazer toda a parte administrativa. Então, falta pessoal. Quando falta pessoal, eu tenho que terceirizar. Quando eu terceirizo, eu pego aquele recurso que eu tinha que gastar com atividade finalística, ensino, pesquisa, extensão, inovação, e preciso pagar funcionário terceirizado. Isso gera uma redução de autonomia. Reduzindo a autonomia, acaba que eu tenho uma impotência daquilo tudo que eu sonho. Só que aí é a hora da gente pensar nas parcerias público-privadas. Que, por exemplo, o empresariado poderia entrar solicitando e a gente pode oferecer conhecimento, né, produtos e tal, e a gente vai ampliar isso. Várias universidades estão fazendo isso de forma incrível. Exemplo, Viçosa, a UFV, uma das mais antigas que nós temos, tem um recurso próprio, que é exatamente dessas parcerias, que é muito grande. Mas a gente está nessa construção, né, não só de espaços físicos, mas de todo um processo de ampliação desses cursos, né? Hoje nós somos 25, vamos para 27 cursos. O UFG tem 116 cursos de graduação. Caraca. É muita coisa. A gente, às vezes, não quer chegar nisso tudo, mas precisamos ampliar. Porque no sudoeste do estado de Goiás, a UFJ ela é referência. E é algo que a gente vem fazendo de forma muito forte. Ninguém conhece o UFJ ainda. Eu chego, Carlos, e falo assim, eu sou o reitor da UFJ. Nossa, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu falo, mas eu não falei o R, eu só falei o J. Confundem. Então, a gente precisa também colocar a marca, falar o FJ. Então, eu tento ocupar todos os espaços que são possíveis no Brasil e fora dele. Estamos indo no final do mês agora em uma missão no México, onde vamos assinar pelo menos 5 convênios com instituições lá fora para a gente ter o intercâmbio de professores, técnicos e estudantes. Já tivemos estudantes do México aqui, já enviamos estudantes para lá e agora a gente quer fortalecer ainda mais isso. E aos pouquinhos a UFJ mostrando todo o seu potencial. Já temos um grupo de pesquisadores que se destacam no Brasil na área de saúde. Vamos criar um mega laboratório para doenças raras. Vamos ter aqui a possibilidade, estamos avaliando muito bem isso ainda, para ter um laboratório de diagnóstico prematuro de câncer, utilizando IA. Uma ferramenta que vem da China, meio cara, mas a gente já está vendo essas parcerias e podemos ser referência não só aqui no estado, mas no centro-oeste inteiro. Então é isso que a gente vem fazendo. Parte climática também, mudança climática, a gente tem pesquisadores de muito renome e toda a parte agrícola, agropecuária, que é muito forte também. Professor, mais uma curiosidade agora, a universidade como um órgão público, ela pode ter essa geração de riqueza, de valor, de lucro? Como que funciona isso? Porque assim, você tem a sua verba que é destinada, mas talvez tem várias frentes ali que poderia gerar alguma receita para a universidade. Como que é isso dentro da legalidade? Inclusive na própria UFJ, nós estamos iniciando esse processo de tentar começar a criar produtos próprios, né? Então a gente já tem o MEL, o UFJ, a gente já está pensando em outros laboratórios que vão, às vezes, processar uma carne. Lá no México, eu visitei uma instituição do porte dessa nossa, onde eles conseguem fazer vários produtos. E aí, isso tudo vinculado à fundação de apoio, né, que seria a parte que vai gerir isso tudo. Com CNPJ, com isso tudo, a gente consegue fazer a comercialização. E aí, todo esse recurso é destinado internamente. Não seria um lucro para uma pessoa física, mas um lucro para a instituição poder investir em mais prédios, equipamentos, e tudo que for necessário para que o objetivo finalístico, sempre, ensino, pesquisa e extensão, prevaleça. No Brasil, a título de curiosidade, o senhor comentou de Viçosa, mas assim, que é referência em falar assim, consegue gerar receita e consegue investir e não depende só da verba pública? Eu vou citar Lavras, que hoje a gente tem um café que é simplesmente incrível, produzido em Lavras. Uberlândia, o café também é forte. Cito Viçosa mais uma vez, que tem um doce de leite Viçosa, que é conhecido mundialmente. É um valor maior do que o nosso orçamento só com doce de leite de Viçosa. Mas ele é produzido dentro da universidade com os estudantes de tecnologia de alimentos, nutrição, agropecuária, tudo produzido lá, o leite é produzido lá. Então, toda essa cadeia foi construída lá dentro. Então, a gente pode citar que é um case de sucesso gigante dentro da instituição. A gente tem a UFRJ, que tem um potencial de produzir equipamentos. Então, eles comercializam equipamentos, aí já é alta tecnologia. Só que o UFRJ, a gente está falando da maior do Brasil,
que envolve aproximadamente mais de 50 mil estudantes e um conjunto de técnicos e por aí vai. Então, isso é possível, sim, mas outra vez eu destaco, são 7 anos de uma universidade que está nascendo agora, mas já pensando em toda uma supernova, já pensando em possibilidades. A área da UFJ ali, como que é a exploração? Tem alguma... Hoje nós temos uma exploração que está vinculada ao Instituto de Ciências Agrárias, onde a gente tem áreas experimentais, onde os próprios estudantes fazem pesquisas e o excedente dessa produção de soja, de milho, é comercializado via fundação também. A mesma coisa, a fundação que acaba comercializando e esse recurso é aplicado dentro do próprio instituto, né? Então, ali gera manutenção de maquinário, construção de espaços específicos para essa área, e são 370 hectares, em torno ali de uns 80 hectares voltados para isso. Temos uma área de mata nativa muito grande, que chega aproximadamente ali uns 150 hectares em toda a área, né? Temos uma área dentro da nossa área, que é a estação de tratamento de esgoto aqui da cidade, funciona dentro da nossa área, hoje está sobre a responsabilidade da Saneago, mas gerenciado pela BRK. Então, é um conjunto... Isso, assim, eu estou citando o campus Jatobá, que são 370 hectares, mas nós temos também o campus Riachuelo, que hoje funciona pedagogia e geografia. Os demais... e ali, algumas pró-reitorias. Um desafio que nós temos, Carlos, mais, assim, rápido, que a gente quer buscar, é uma estruturação administrativa. Toda a reitoria e as pró-reitorias da UFJ hoje funcionam em espaços improvisados. A antiga biblioteca é a reitoria hoje, por exemplo. Então, um prédio administrativo vai facilitar e vai aumentar a eficiência de vários processos ali dentro por você concentrar todo mundo próximo ali, pensando, agindo junto. Professor, mas se a gente pudesse sonhar aqui como final ali, a mega cena do final do ano, se você tivesse recursos ilimitados, qual seria um projeto que o senhor colocaria em prática aqui na nossa universidade? Ali tem muita coisa bacana, mas um deles que eu acho que seria muito importante e de um impacto para a sociedade de forma grande é a gente ter a estruturação do nosso laboratório de análises clínicas. Um laboratório que poderia fazer exame de sangue, exame de urina, de fezes, de tudo quanto é coisa, em parcerias e gratuitamente para essa população toda, facilitando ou tentando reduzir um pouco toda a demanda existente no hospital regional e em outros espaços aqui, e proporcionar aos estudantes de, principalmente, biomedicina, um espaço de práticas e de estágio imenso. E, por incrível que pareça, Carlos, é um valor baixo para a gente conseguir isso daí, né? Aí tem a ampliação da nossa clínica de fisioterapia, estruturação de toda a nossa parte de atendimento mesmo enquanto hospital, hospital veterinário, só que a gente está com o sonho de fazer o hospital veterinário de grandes, né? Que é não só para cães e gatos, mas hospitais que possam atender, né, bovinos, cavalos, equinos e por aí vai, que seria um divisor também de águas, porque não temos aqui na região. Então, são muitas demandas e a gente vai correndo atrás de uma, de outra, né, sempre que chega alguma coisa. Iniciamos um trabalho de tentar reduzir a nossa conta de energia elétrica com usinas fotovoltaicas. Conseguimos em torno de 35% já. Então, é uma luta que vai trazer benefícios, porque se eu não gasto com energia elétrica, eu consigo investir em outros aspectos. Então, é uma luta que a gente está bem forte também. Professor, o senhor comentou que os professores são do século XX, o ensino do XIX e os alunos do XXI. Como que está esse desafio de equilibrar a tradição da universidade com a necessidade de inovação? Como que a inteligência artificial entra nisso? E falar também do futuro do ensino. Muito bom, é algo que a gente pensa muito, que a gente discute muito. Aluno não quer mais ficar 4, 5 anos trancado numa sala de aula ouvindo de forma passiva, com tudo isso que ele tem. Isso é uma coisa que está claro. Só que toda a nossa construção enquanto educação é desse jeito. É essa passividade do aluno e o professor colocado como algo em outro nível. E a gente percebe uma entidade superior. A gente percebe que hoje, com todo esse conhecimento que se tem, você tem estudante que sabe mais do que o docente em algumas situações. E isso precisa ser aproximado. Então, a gente precisa usar essa tecnologia, a própria IA ou qualquer outra ferramenta que nós temos, para essa aproximação acontecer.
Só que às vezes você tem um entrave muito grande, que são esses docentes, muitas vezes formados já há um certo tempo, que tem uma barreira muito grande para acessar essa tecnologia atual. Pô, vamos imaginar o meu caso. Eu estou na educação como professor há 24 anos, que eu atuo diretamente em educação básica e educação superior. Educação superior há 22 anos. Eu tenho dificuldade pra caramba nisso. E olha que quando eu fui defender o meu mestrado, a minha dissertação, que tinha 120 páginas, eu não consegui salvar em lugar nenhum, porque era disquetezinho. Lembra aquele disquete de 1.4 era mega? pesada. Não cabia em lugar nenhum, então ficou frágil ali. Hoje você salva 50 vezes isso em um celular. Então é um processo que precisa gerar uma capacitação a esses docentes, precisa entender a questão geracional, né? Muitas vezes criticam, Carlos, que a minha geração era muito melhor. Pô, gente, não vamos falar um negócio desse. A nossa geração era diferente, mas melhor do que dessa que está agora, dificilmente, por toda a condição de conhecimento que essa geração tem. Eles podem pensar muito diferente de nós enquanto éramos lá atrás, mas, sem dúvida, uma potencialidade imensa. Então, eu preciso explorar, eu preciso achar qual é essa potencialidade. A juventude quer fazer muito diferente, vocês não querem ficar doente igual a gente está ficando. Professor, mas o ensino superior, e acho que de um modo geral, no Brasil, ele é regido por uma lei. A universidade teria autonomia para mudar isso? Então, Carlos, existem as diretrizes, a gente chama de DCN de cada curso, que ela é mais ampla, mas não tem pontos específicos. Aí a universidade pode pensar na forma que aqueles pontos que eles colocam como sendo essenciais vão ser trabalhados. Na biologia, o curso que eu faço parte, que eu trabalhei diretamente lá na gestão dele durante muito tempo, a gente fez uma revolução. Nós saímos de aquele conhecimento altamente fragmentado, onde você tem disciplinas separadas, para uma visão muito mais ampla. Por exemplo, eu tinha química, física e matemática. Aí agora a gente construiu uma que é origem química da vida. Eu consigo juntar todos esses conhecimentos, demonstrando no comecinho já para esse estudante como que a vida surge. E eu dou uma sequência lógica desse conhecimento. Então, é nós, enquanto responsáveis por essa construção na universidade, repensar esse processo. Só que entendendo toda a questão geracional que nós estamos. Você imagina, agora a gente tem a geração beta, que está nascendo na inteligência artificial. Então, quer dizer, esse ensino daqui a 10 anos, a 20 anos, vai ser completamente diferente desse nosso agora. E a gente já precisa formar esse professor que está lá dentro agora para a realidade que ele vai vivenciar. Não tem como a gente pensar em educação sem pensar e sem falar em inteligência artificial e a ferramenta que isso pode trazer. Sensacional. De tudo isso, eu só fiquei com uma dúvida. O professor falou que os dessa geração não querem mais ficar 3, 4 anos como antigamente? Não querem sair rápido, empregado, ganhando muito bem. Ué, Carlão, nós somos de qual então? O Carlão ficou 9, eu fiquei 7. Faz parte também, viu, tia? E depois desse choque de realidade, seus cabecinhos de formiga, segura aí que já já a gente volta com esse bate-papo repleto de conhecimento. Manda, Zé! Boa. Saber viver. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió.
Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Segura, Zé! A última vez que eu fiz isso. Oh, Deixa pra lá, põe deixa música pra de lá. drama, peraí, cadê o lencinho aqui, ó, peraí. Oh, meu Deus do céu. Olha o que você faz pro meu parceiro aqui. Não dividir esse lenço não, porque eu tô precisando da metade pra fazer. Professor, mas agora voltando para o assunto sério. Vai precisar aqui. Professor, atualmente com as redes sociais, a educação formal está sendo um pouco desacreditada pelos gurus aí da internet, por formações de 3 dias. A minha imersão vale muito mais do que um MBA. Na sua visão, que isso contribui e atrapalha para a formação desses jovens que estão aí entrando no mercado? Ô Carlos, essa pergunta é muito interessante porque eu não vejo como um descrédito só da educação, é um descrédito da própria ciência em si, porque a educação ela não deixa de ser um processo de construção do conhecimento científico. E muita gente acha que ciência é mágica, que você senta ali, plim, aquele conhecimento é produzido. E não entende que o conhecimento científico é aquele conhecimento que é produzido com muita sistematização e que ele não é fácil de ser feito, nem é fácil de ser entendido. Se a gente tem hoje celulares, máquinas e tudo que nós temos hoje em nossa vida, isso nasceu de um processo de construção de conhecimento de séculos. E aí, a partir do momento que você coloca como que isso tudo é muito fácil, você pula uma etapa básica, que é a etapa daquela criança entender o processo de formação do conhecimento, em todos os aspectos. Eu não estou falando só daquele conhecimento de física, de química, conhecimento da linguagem, conhecimento de sociedade. Então, isso é algo interessante da gente colocar, e eu tento fazer isso visitando todas as escolas. A universidade é algo que ela não vai desaparecer nunca, porque o conhecimento é como se fosse uma ilha. Marcelo Gleiser já fala isso, físico nosso, astrofísico brasileiro, uma ilha. Quanto mais conhecimento eu tenho, maior essa ilha ela vai ficando. Só que quando aumenta a ilha, aumenta a margem dessa ilha, que é o desconhecido. Então, quanto mais conhecimento, mais desconhecimento eu tenho, mais pesquisas eu vou ter que fazer, mais novas perguntas surgem. E quando a criança, quando o jovem entende isso, o olho brilha, porque ele sabe que ele pode fazer parte da construção desse conhecimento. E eu falo, aprender é maravilhoso, ensinar é maravilhoso, agora produzir um novo conhecimento, isso é assustador na sua vida, quando você olha e fala, cara, ninguém nunca falou disso, nunca ninguém pesquisou isso e eu estou aqui produzindo esse conhecimento. É fazer parte da história da civilização humana enquanto detentora desse conhecimento. Eu comentei com o senhor que eu estou terminando meu mestrado e a terminologia que eu gosto muito, que fala bastante, que eu acho que linka totalmente com isso, que é a questão do raso, esse conhecimento raso, superficial, versus um conhecimento denso e profundo, né? Então é muito bacana. Professor, e se você tivesse a oportunidade de entrar numa cápsula gigante do tempo para caber o senhor, né, Tchê? E voltar lá naquele menino e encontrar aquele jovem de 14 anos começando lá no Banco do Brasil de office boy, que mensagem que você passaria para ele? Cara, de tudo que aconteceu nesse meio tempo? Vai no pé e volta no outro. Que bacana pensar nisso, né? Mas seria... Acredite que o caminho é bacana, vão ter quedas, mas o caminho é muito bacana. A vida é maravilhosa, é curta, mas a gente precisa aproveitar cada segundo. E algo que eu tenho muito forte em mim é seja gentil, que tudo volta com gentileza também sempre. Show de bola. Bonito, né, meu irmão? Poxa. Professor, então deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela visita, foi um grande prazer, uma conversa aqui que precisaria de várias horas, mas eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. Maravilha, Carlos. Queria agradecer muito a você, ao Tchê, a toda essa oportunidade de participar com vocês aqui do Em Construção, enquanto cristiano, mas também enquanto reitor da nossa UFJ,
uma instituição nova, mas com um potencial gigante para transformar a nossa região, transformar a cada um de vocês que lá entram, mesmo com todas as dificuldades, esses entraves, a gente está lá para doação e para a construção de algo muito bonito, tá? E eu acho que faz parte de tudo isso que a gente busca, enquanto sonhadores e otimistas que somos de Brasil e de todo esse nosso mundo. Um beijão para todos aí. É contigo, Tchê. Sensacional. Que energia, Carlão. Que entrevista maravilhosa. Professor, muito obrigado pela sua presença. Seus cabecinhas de formiga, hoje aprendemos que construir é também unir pontos, futuro e sonhos. O professor nos trouxe e nos mostrou que a universidade, o FJ, diga-se de passagem, ela é muito mais do que um espaço de ensino, é um canteiro de esperança e que cada aluno é uma obra em andamento, uma história prestes a florescer. E a você que nos acompanha, lembre-se, a vida é um eterno canteiro de obras. Nunca pare de aprender, nunca pare de sonhar, porque todo dia é tempo de reconstruir. Este é o Em Construção. Até o próximo encontro.